Olá, eu sou o Kenner Terra. É um prazer estar com vocês no Congresso Missão Aleph 2024, esse espaço de diálogo, formação, partilha e de promoção da vida missional da igreja. Eu falo com vocês aqui do Rio de Janeiro. Eu sou pastor na Igreja Batista Betânia, em Sulacap, e aqui em nossa comunidade de fé nós temos vivido uma diversidade de movimentos e desafios missionais. E eu gostaria, neste encontro, nesse momento, falar um pouquinho, ah, a partir também do lugar de atuação pastoral, a partir desse espaço, de promoção e sinalização do reino aqui no Rio de Janeiro, falar um pouco sobre o empoderamento pelo espírito da igreja, né? O título da nossa reflexão é A Igreja na Cidade, empoderada pelo Espírito. Obviamente que aqui nós temos alguns conceitos importantes: igreja, cidade, empoderamento e espírito, né? Eu quero me deter um pouco nesse conceito de cidade. Obviamente que todo conceito tem uma polissemia de sentidos, de significado, mas existem algumas orientações mais atuais do termo que nos ajudam a perceber a cidade, sim, como lugar geográfico, com densidade material, mas também com imaginação, conceito de espacialidade, símbolos, metáforas, né? Quer dizer, a cidade como um lugar também da cultura. Michel de Certeau, um grande pesquisador de várias áreas das ciências humanas e também da compreensão dos espaços, ele vai explicar que existem lugares e espaços que são transformados pela atuação da cultura. Então, você tem a materialidade dos espaços, dos lugares, e a transgressão, a modificação desses lugares, desses espaços. E essa transgressão, essa modificação, né, isso não acontece simplesmente do ponto de vista físico, material, mas também simbólico e cultural. Cultural aqui enquanto imaginação, criação, beleza. Então, dentro dessa cidade que tem símbolos, ah, que tem sistemas de compreensão, tem criação de mundos, a igreja, ela tem a função de habitar de forma missional, testemunhando o evangelho. E isso, especialmente na perspectiva do Novo Testamento, só é possível no poder e no empoderamento do Espírito. Aliás, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Não é possível pensar a igreja sem a presença e a vivacidade pneumática, ou seja, sem a presença e a vivacidade do Espírito. A igreja é uma comunidade de empoderados pelo Espírito. A igreja é um conjunto de vocacionados e vocacionadas cheios do Espírito, que dá discernimento, fôlego, intervenção e, a, e possibilita a concretização da missão. Então, a minha reflexão com vocês, ela tem que ter, logo de início, uma discussão sobre cidade e teologia da cidade. Depois nós vamos falar um pouco a respeito do conceito de empoderamento do espírito a partir da tradição lucana e as consequências teológicas disso, né? As consequências de compreensão da missão da igreja a partir da teologia lucana, né? Texto de Lucas. E quando eu falo em Lucas aqui, estamos falando do Evangelho e de Atos dos Apóstolos, mas especificamente de Atos
dos Apóstolos como um documento para além de uma descrição histórica, como a gente costuma dizer, né? Mas também como uma potência de sentido teológico, né? Potência de sinalização teológica. Algumas pessoas, durante um bom tempo, criaram um certo receio em fazer teologia com narrativa, o que me parece muito absurdo, porque a Bíblia ela é perpassada por diversas narrativas. E a narrativa lucana como um espaço privilegiado para pensarmos uma teologia para a igreja local, uma teologia para a igreja local empoderada pelo Espírito. Então, é a partir daqui, é nesse lugar que nós vamos conversar hoje, nesse evento tão importante, tão inspirador, e tenho certeza que bons frutos colheremos. Então, a igreja na cidade é empoderada pelo Espírito. Ah, a gente precisa, então, como eu disse, iniciar discutindo sobre teologia da cidade, né? Teologia é esses discursos a partir da fé. Então, falar de teologia da cidade é a compreensão da cidade como um locus teológico, né? A compreensão da cidade como um sinal de construção, de compreensão da ação de Deus no mundo, e a cidade como um espaço de ação da igreja, um espaço missional. Então, teologia da cidade, além de ser teologia para a cidade, é teologia a partir da cidade. A cidade como um lugar de percepção teológica, a cidade como uma geografia que aponta para a compreensão de Deus, né? E pensando em cidade, no conceito de urbano, né? O Henri Lefebvre, ele tem uma frase na sua obra que pensa urbanização, que entre as muitas possibilidades de pensarmos o conceito de cidade, essa pequena frase aponta para uma síntese muito interessante e que nos ajudará nessa nossa contribuição, na minha contribuição, na nossa reflexão, né? O urbano, ele vai explicar que o urbano é um ponto de encontro, um lugar de reunião, a simultaneidade entre todas as camadas para entendermos o que é uma cidade. Claro, quando falamos de cidade, quando tratamos o adjetivo urbano, nós temos a questão econômica, social, a, nós temos as questões estéticas, mas do ponto de vista simbólico, do que significa urbano, e aqui o Henri, inclusive, separa o conceito de cidade do conceito de urbano, mas eu quero tratar aqui como uma coisa só. Então, quando nós pensamos urbano, nós estamos diante da ideia do encontro, reunião e simultaneidade. Então, tem a ver com a multiplicidade, né, de expressões, de experiências, de desafios, de tradições, de histórias, de memórias. Ainda voltando a, a Michel de Certeau, ele vai analisar as estruturas da cidade e vai indicar que nas estruturas da cidade encontramos as memórias dessa cidade. Então, veja, a cultura material da cidade propõe um jeito de ser urbano. Um outro teórico também que trabalha essa questão do urbano e da memória é o crítico da memória, né, o teórico da memória, Jan Assmann. Ele vai falar de memória cultural. E para Jan Assmann, e também a sua esposa, Alaida Assmann, que trabalham em teoria da memória, eles explicarão que as estruturas, que os monumentos, que as construções carregam uma memória cultural. Então,
Quando você chega na cidade como de São Paulo, uma grande metrópole, né? A mais importante da América Latina, você tem as memórias dessa cidade, as memórias das pessoas, as memórias das culturas, das transformações, dos movimentos, né? Numa espacialidade complexa e plural. E nessa espacialidade as pessoas vivem, se organizam, constroem a sua identidade, se relacionam. Então, a cidade, o conceito de urbano, tem a ver com encontro, com reunião, com simultaneidade, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Olhando aqui para o Rio de Janeiro, que é a cidade onde vivo, né, ultimamente, e também exerço, né, exerço a minha função pastoral, onde a minha comunidade está. Nós estamos aqui na região oeste do Rio de Janeiro, Sulacap, Realengo. É interessante a multiplicidade de encontros. Você tem com a Transolímpica um contato em 15 minutos com o Recreio, com a Barra da Tijuca. E do outro lado, muito perto, você tem aqui a Realengo, aí você Realengo, Bangu, que são espaços, bairros com uma diversidade de encontros, memórias. Então, quando você atravessa o Rio de Janeiro, vai lá para Tijuca, aquele lugar saudosista de um poder que na história foi migrando para outras regiões do Rio de Janeiro, e as pessoas que ali habitam, e as pessoas que para lá começam a migrar começam a morar. Você, então, está diante de uma experiência urbana profundamente plural, de encontros diversos, né? Eu poderia, inclusive, aqui tratar da questão da religião. Harvey Cox, no seu importante livro sobre secularização, ele vai dizer com toda a coragem, já há alguns anos, e nós testemunhamos isso, que aquela expectativa de que a religião perderia o seu lugar, perderia a sua função com o avanço da tecnologia e também com o avanço dos espaços urbanos, isso não aconteceu. Pelo contrário, a religião ela se disseminou de forma muito dinâmica e plural em vários outros movimentos e com novas características. Então, você tem aqui no espaço da cidade esse encontro que tem relação com imaginação, tradição, religião, o encontro que também encontros que visibilizam ainda mais as diferenças sociais, e essas diferenças sociais, né, regiões com concentração de renda e outras mais as periferias com quase nenhum acesso, uma diversidade de contradições em que o Estado não chega, você tem imaginações diferentes, você tem corporeidades diferentes, você tem relações de gênero diferentes, você tem uma composição da realidade diferente. Ou seja, o urbano representa essa multiplicidade, essa simultaneidade de experiências, de ideias, o que naturalmente representa um grande desafio para a igreja que percebeu que o seu lugar no mundo é um lugar de diálogo, um lugar de presencialidade testemunhal. Então, a igreja, especialmente aqui na América Latina, nós temos discutido tanto isso, né? Ela não tem a função simplesmente de desconectar, ou não é a sua função, de desconectar as pessoas da sua relação urbana, da sua relação com o mundo, para que ela foque o seu olhar para o céu, para o além, não é? Quer dizer, nós já estamos há muitos anos, e isso imagino que seja uma compreensão aqui coletiva, de que o papel da igreja não é arrancar as pessoas do mundo, fazendo com que se percam simplesmente no interesse de busca por um céu que virá.
Obviamente que a tradição cristã vai defender a experiência da eternidade, vai defender a experiência do fim dos tempos, né, da mesa futura com o Criador. No entanto, essa igreja que espera pelo fim, pelo além, pelo depois, pelo não humano, pelo celeste, pela transformação de novo céu e nova terra, para este mundo que receberá a recriação, essa igreja, ela está inserida visceralmente, ou deveria se perceber inserida visceralmente nesse espaço urbano, no espaço da cidade. Porque é nesse espaço da cidade que ela vai testemunhar o evangelho e vai realizar a sua missão. A missão da igreja é uma missão urbana, né? É uma missão no espaço da urbanidade, no espaço da cidade. E aqui você lida com questões sociais, questões econômicas, e também com esse sistema de significação, com esse sistema de produção cultural, né? Com essas simultaneidades, com esses lugares de reunião, com esses pontos de encontro. Então, o conceito de urbano está muito conectado a esse horizonte do plural, não é? Do simultâneo, de coisas diferentes acontecendo no mesmo espaço, várias vozes, não é? Vozes múltiplas, que produzem também perspectivas sobre a realidade, perspectivas múltiplas. Então, urbano, a cidade é essa Babel, não é? Das compreensões, o que representa também para a igreja, enquanto missional, um desafio de diálogo, de compreensão, um desafio para auscultar essa multiplicidade, não é? Eu aqui no Rio de Janeiro sempre fico muito entusiasmado com isso, porque, como eu tenho dito, dependendo dos movimentos e dos lugares que transito, estou aqui na comunidade João Lopes, na frente da igreja, uma comunidade que, que tem em sua liderança uma certa postura mais pacífica, mesmo que seja um ambiente violentíssimo, né? E quando falamos de cidade e quando tratamos da questão do urbano, a violência é um ponto fundamental. Só que essas violências, elas têm tons e traços diferentes. Estou dizendo, tem aqui a favela, né? A comunidade João Lopes, na frente da igreja, na frente da nossa igreja. A igreja o tempo todo num diálogo profundo com a João Lopes. Mas num lugar próximo, você tem outras comunidades com níveis e compreensões diferentes sobre a violência, não é? E tratos diferentes em relação à violência. Então, até o conceito de violência, de acordo com a topografia, você percebe que a imaginação sobre a violência muda. Eu estou dando esse exemplo para que a gente entenda que uma teologia da cidade é uma teologia que compreende as experiências imaginativas, os símbolos, as muitas vozes, as múltiplas expressões culturais que uma cidade produz, né? E que regiões dessa cidade produzem. E aí vem, então, uma frase importantíssima do José Comblan, não é? Que tem uma obra tradicional, Teologia da Cidade. As cidades são a sede da igreja local. Isso quer dizer que essa multiplicidade simbólica de relações, essas muitas simultaneidades que compõem isso que nós chamamos de urbano, de cidade, como diz Henri Lefebvre, ela é exatamente a sede da ação da igreja local. Essa igreja local aqui, claro que esse local é uma metáfora para indicar a igreja em seu contexto, a igreja que está em um contexto da cidade, e essa cidade com multiplicidade de vozes, experiências, tradições, musicalidades, em que esta reunião produz perspectivas paralelas e muito diferentes. É nesse lugar da cidade, compreendendo-a, discernindo-a, ouvindo-a,
essa cidade que é ouvida, que é percebida, que é discernida, né? É nesse lugar que a igreja tem a sua sede, né? Então, aquela coisa, né? A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é o céu. Numa perspectiva da cidade, da teologia da cidade, a nossa pátria é aqui, é na cidade, é na experiência urbana. E aí o mesmo Comblan vai explicar: as cidades não estão a serviço da igreja. E por que ele diz isso? Porque é um equívoco nesse tipo de relação com o contemporâneo, né? Porque falar de cidade é sempre falar do contemporâneo, que tem a presença das memórias da tradição, ou seja, a relação com essa cidade, com esse lugar, a relação não é uma relação é, de simples cooptação dos seus bens, do favorecimento dos seus bens. Isso em vários níveis. Você pode falar da questão política, econômica, social. Não, não. É o contrário que o Comblan está propondo, é que uma teologia da cidade ela vai apontar para a cidade como espaço que acolhe o serviço da igreja. Agora, para essa igreja servir a essa cidade, ela precisa entendê-la. E entendê-la não é fácil. Veja, olha o conceito de cidade que nós temos aqui do Henri Lefebvre. Henri Lefebvre. É um conceito que trata do simbólico, da imaginação, e obviamente isso não desconfigura, não desqualifica a questão social, econômica, cada espacialidade, cada topografia no ambiente da cidade representa um desafio diferente, representa questões diferentes. Por isso que a sede da igreja local, sendo as cidades, isso significa que essa igreja local precisa se disponibilizar a servir estas topografias, estes espaços, mas para servir tem que ouvir, tem que compreender, tem que discernir, tem que ver com os pés, né? Tem que pisar no chão do bairro, tem que ouvir as pessoas nas ruas, tem que, tem que responder a perguntas que realmente são feitas. Para isso, precisa se aprofundar na produção da música, da arte, das, das experiências de violência, porque a violência, além de atingir o corpo, cria imaginação, cria compreensão coletiva, cria modos de respostas, isso desde a infância até a terceira idade. Quer dizer, a, a experiência da cidade ela é tão múltipla que a igreja, para dar conta de se sentir parte dessa cidade e servir essa cidade, ela necessita compreender melhor a dinâmica local dessa experiência urbana. Sem isso, sem esse tipo de preocupação, a cidade se torna só um tipo de apêndice para a igreja. Como isso acontece? Quando um templo está erguido num espaço, mas aquele espaço só lhe serve para que o templo permaneça de pé. Se a gente considera o Novo Testamento na sua radicalidade, o que importa para o povo de Deus é a sua relação com as pessoas que formam essa urbanidade, essa cidade. E aí você tem que lidar com direitos, imaginação, compreensão da realidade, experiências familiares, tradição, que formam aí esses lugares de encontro, esses lugares de simultaneidade, esses lugares de reunião. Então, pensando nisso, nessa teologia da cidade, eu é aqui que eu pretendo apontar para a pneumatologia, apontar para a teologia do Espírito. Quer dizer, essa igreja, ela só consegue ouvir, atuar, responder às perguntas feitas, se sensibilizar, uma vez que o Espírito é,
está na vida dessa igreja. Sem a presença do Espírito, não há possibilidade de ser igreja, né? O Espírito que empodera a igreja a anunciar o Cristo ressurreto e, e, e apontar para o Deus da criação, né? E na história, na discussão sobre a Trindade, o Pai foi tratado com muita densidade, o Filho ganhou tantas preocupações na produção teológica, e o Espírito sempre foi deixado um pouco de lado. Nesses últimos anos, nós estamos redescobrindo a questão do Espírito na teologia, né? Tanto que dirão, nós estamos no século do Espírito, não só por conta da presença das igrejas pentecostais e carismáticas, mas também pela tendência na academia de se preocupar com o Espírito Santo na obra de Cristo através da igreja. E para pensar isso, pensar esse empoderamento da igreja no espaço da cidade, há um conceito muito, do ponto de vista da sua acuracidade, muito interessante. É o conceito de pentecostalidade, né? E aqui, pentecostalidade, cidade e missão. O conceito de pentecostalidade foi proposto por Bernardo Campos, um teólogo peruano, que é o seguinte: pentecostalidade é aquele princípio e aquela prática religiosa moldados pelo acontecimento de Pentecostes. Ou seja, o modelo de Pentecostes, ou Pentecostes como um paradigma para se pensar a pentecostalidade. Trata-se de uma experiência universal que eleva à categoria de princípio, ordenador, as práticas pentecostais que procuram ser caracterizações históricas dessa experiência primordial. Então, o conceito de pentecostalidade não se refere a um movimento histórico, o pentecostalismo. A pentecostalidade como uma espécie de princípio que perpassa a igreja, ou seja, a igreja que se sente representada pela experiência de Pentecostes, ou seja, a igreja que se sente conectada à ideia de que o Espírito empodera o povo de Deus para que esse povo agora testemunhe o reino no mundo. Do ponto de vista cristológico, a pentecostalidade é a força do Espírito que torna possível a igreja como corpo de Cristo e como povo de Deus na história concreta da humanidade. A questão da pentecostalidade é interessante porque ela torna a, as múltiplas manifestações do corpo de Cristo ah, uma presença do Espírito com as obras e ações no mundo. Então, pentecostalidade e pentecostalismo são coisas diferentes. Pentecostalismo ou pentecostalismos são movimentos históricos com sinais e expressões visíveis que indicam, como falar em línguas e outras coisas, a sua existência. Então, você tem uma multiplicidade de movimentos pentecostais. A pentecostalidade está para além do pentecostalismo, está acima do pentecostalismo. Os movimentos pentecostais são sinais dessa pentecostalidade, mas a pentecostalidade tem a ver com o jeito de ser da igreja. Então, você tem as múltiplas manifestações cristãs no mundo. O que torna essas múltiplas manifestações um caminho só é a sua pentecostalidade. Isso significa que a potência, a presença, a ação do Espírito e a realização da obra do Espírito são essas coisas que fazem da igreja um povo só. E veja, a pentecostalidade é a força do Espírito que torna possível a igreja como corpo de Cristo. Quer dizer, é a que faz Cristo visível na igreja. É a que faz com que Cristo seja testemunhado pela igreja. Sem a pentecostalidade, a igreja deixa de ser igreja. E essa igreja que tem a pentecostalidade, é, ela é o povo de Deus na história concreta da humanidade. Então, a pentecostalidade não é uma tendência de alienação do mundo, não é isso. É o corpo de Cristo, o povo de Cristo, empoderado pelo Espírito, fazendo
Cristo visível no mundo, no mundo concreto, nas experiências históricas, na concretude da humanidade. Isso não tem a ver simplesmente com os pentecostais, isso tem a ver com a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, a sua identidade mais profunda, como diria o Bernardo Campos, é a sua pentecostalidade. Então, nessa grande oicumene, nessa casa comum, os cristãos, as cristãs, ou seja, quem tem a Cristo como modelo de seguimento e direção de vida, e que entendeu a sua missão, e que anuncia o Evangelho, e que aponta para as obras do reino, esse povo tem a presença do Espírito, a identidade do Espírito, como uma marca que anuncia a sua pentecostalidade. Então, a pentecostalidade da igreja é a sua identidade mais profunda, porque sem a operatividade do Espírito, sem a presença empoderadora do Espírito, a igreja pode ser qualquer outra coisa, mas menos a, a vocacionada, não é? A chamada, a, aquela que encarna o Evangelho, né? Ser igreja é ter pentecostalidade. É isso que o Bernardo Campos tem defendido, esse princípio de pentecostalidade, o que gera, inclusive, uma unidade. Os movimentos cristãos encontram em um lugar comum da pentecostalidade a sua unidade. E essa pentecostalidade, de alguma forma, tem como paradigma Atos dos Apóstolos, o capítulo 2. Então, vejamos, para que essa igreja testemunhe, né, para que a igreja viva a sua missão na cidade, empoderada pelo Espírito, a identidade, ou seja, a sua pentecostalidade precisa ser preservada, observada, garantida, porque a ação da igreja no mundo, a ação da igreja na cidade, é na sua experiência da pentecostalidade, no empoderamento do Espírito, que conseguirá cumprir de maneira excelente. Então, a, a pentecostalidade da igreja na cidade é o que anima a sua missão. E aí, meus irmãos e irmãs, nós estamos falando de todas as expressões cristãs possíveis, sem qualquer tipo de exclusão dos irmãos, ou de qualquer irmão ou irmã, porque o lugar comum é essa operatividade, essa potência, essa vivacidade da igreja na força do Espírito. E sem esse empoderamento do Espírito, não é possível a realização dessa missão na cidade, porque na potência do Espírito você é capaz de ser sensível à dor, você tem condições de discernir. Então, a questão dos dons, né, os dons como como instrumentos para o discernimento, para o, para a exortação, para a transformação, para a libertação, para a inteligência coletiva na cidade, na cidade. Então, por isso que nós precisamos voltar ao modelo da pentecostalidade que aponta para o empoderamento do Espírito. Voltar para Atos 2, porque ali a gente consegue ter alguns princípios dessa pentecostalidade que apontam para a igreja empoderada pelo Espírito. E volto a dizer, falar de pentecostalidade não tem a ver com pentecostalismo. Pentecostalidade não está só nas igrejas pentecostais. A pentecostalidade está na igreja una, santa, lavada e remida pelo sangue de Jesus. A pentecostalidade está na identidade da igreja de Cristo, em suas múltiplas expressões. Então, dentro desse desafio do empoderamento do Espírito, há o conceito do profetismo da igreja. Isso a partir de Atos, capítulo 2. Roger Stronsdett, um teólogo americano, carismático pentecostal, que fez uma discussão muito importante sobre Atos dos Apóstolos, ele vai falar deste empoderamento do Espírito como profetismo da igreja. Veja só, Atos capítulo 2, 4 a 6 diz: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava.
Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então, veja, ah, o Roger Stronsdale vai, dentro desse conceito de empoderamento do Espírito, vai falar do profetismo da igreja. Lucas Atos apresenta o Messias como um Messias cheio do Espírito, é empoderado. Ele é empoderado pelo Espírito, então cuida dos pobres, ele é empoderado pelo Espírito e cuida dos que sofrem, ele é empoderado pelo Espírito e enfrenta a Satã. Em Atos capítulo 2, esse Espírito que está sobre o Messias é empoderado pelo Espírito, que é um espírito profético, porque há neste texto a tradição do profetismo, e profetismo aqui como ser empoderado por Javé para denúncia, para fala, para proclamação. Esse espírito que está sobre o Messias, fazendo do Messias o Messias profeta, ele é derramado em Atos capítulo 2 sobre os irmãos e irmãs, e torna agora essa comunidade uma comunidade de empoderados pelo Espírito. Ora, dentro da teologia lucana, torna agora a comunidade de profetas. Aí você tem o sacerdócio universal de todo crente, aí o Roger Stronsdale vai falar, o profetismo universal de todo crente. Então, empoderados pelo Espírito, a comunidade de Cristo se torna uma comunidade de profetas. Profetas em que sentido? De gente empoderada pelo poder do Espírito para anunciar, para falar, para testemunhar. Até mesmo a glossolalia, né, o falar em língua, se torna um tipo de linguagem para anunciar, um tipo de linguagem que chega nos limites da possibilidade de comunicação. E a imagem que nós temos em Atos dos Apóstolos é interessante. Eles estavam no mesmo lugar, um som de um vento encheu aquele lugar, foram vistas línguas de fogo repartidas, eles começaram então a falar. E você tem aqui um quadro realmente muito comum para a tradição judaica de empoderamento profético, de empoderamento com traços estáticos, mas um empoderamento para a fala, para o anúncio. Ou seja, uma igreja empoderada pelo Espírito para a sua missão, ela agora é capaz de testemunhar, de falar, de anunciar, de, de tornar o evangelho possível na força do Espírito para o contexto aqui, o contexto da cidade, o contexto urbano. E para isso tem que compreender, não é? Tem que entender as línguas, as questões, as necessidades, a realidade local. Então, ah, o empoderamento espiritual, o empoderamento do espírito, torna a igreja uma comunidade de profetas, uma comunidade de homens e mulheres, jovens e idosos, de todas as, é, de todos os lugares, de todos os lados deste mundo, com as suas características, torna a igreja esse espaço plural e profético, né? Aí você tem aqui o profetismo universal de todo crente, diria Roger Stronsdale. A igreja como presença profética no mundo, que anuncia, que denuncia, que ouve o mundo, que tem respostas para este mundo que começa na cidade. Esse mundo da igreja é o mundo da cidade, é esse espaço urbano com suas contradições e questões, como eu fui aqui já descrevendo. Esse empoderamento também é empoderados para o diálogo com a cidade. E o diálogo é importante, porque diálogo pressupõe a capacidade de ouvir e sensivelmente responder, né? Aí, pensando a pentecostalidade da igreja, então, a pentecostalidade da igreja, que aponta para o empoderamento do Espírito, não aliena a igreja da dinâmica da cidade, pelo contrário, coloca a igreja em diálogo com as múltiplas vozes e traduz para a cidade a sua mensagem, né? Capítulo 2 ainda diz o texto: havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo.
Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Veja, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, há uma experiência estática de glossolalia, como diz o texto, fala, há uma fala não compreensível, mas a partir do verso 5 em diante, há uma tradução. E essa tradução produz um diálogo, produz uma experiência dialógica entre as múltiplas expressões urbanas e das cidades e a mensagem e a experiência e a vivacidade do espírito dessa comunidade. Então, isso quer dizer que esse empoderamento do espírito leva a igreja para uma experiência encarnacional. E essa experiência da encarnação, que tem que vir também com o conceito da kenosis, do esvaziar-se, permite o diálogo. E veja, na cidade, como eu tenho dito, nessa experiência urbana, nós temos muitas vozes, e vozes a partir de pressupostos, compreensões e imaginações diferentes, inclusive vozes religiosas, vozes que compreendem o sagrado de uma forma muito diferente. Então, a presença, o empoderamento do Espírito não constrói um misticismo desencarnado, desconectado, intolerante. Não. Esse empoderamento dá a capacidade de traduzir, de ouvir, de falar, de discernimento, não é? E aqui a sua própria língua como essa ponte, como essa capacidade. O grande milagre de Atos 2 é esse processo hermenêutico da glossolalia que se torna a expressão compreensível para as multidões que agora ficam perplexas, né? Então, empoderar para dialogar. O empoderamento do Espírito torna a igreja um espaço dialogal, um espaço aberto, para além das paredes, porque, obviamente, igreja não tem nada a ver com as paredes, né? Igreja tem a ver com o povo de Deus que testemunha o evangelho no mundo. Essa cidade que tem tantas contradições, essa cidade que tem tantas diferenças econômicas, sociais, topográficas e também imaginativas, simbólicas, essas diferenças todas nós vamos então discernindo, percebendo. É por isso que nós temos que compreender as expressões artísticas da cidade, porque nessas expressões artísticas nós vamos compreender também as muitas vozes e as dores do mundo. É, nós precisamos entender os bares, porque o bar é um microcosmo da cidade. De onde eu venho, né? O bar era, sou lá do Espírito Santo, na cidade de Madara Cruz, o bar era quase um mundo para alguns daquela região. Aqui no Rio de Janeiro, a questão do bar, né? O bar como um lugar da expressão de afetividades, de encontros, de construção do conceito de cidade. Estou dando um exemplo: construção do conceito de família, de corporeidade, de gênero. Exemplo do bar. Mas isso aqui se aplicaria a todas as expressões da cidade, a cidade nessa multiplicidade de vozes. Agora, na tradução do evangelho, só no empoderamento do Espírito seria capaz. Então, ser empoderado, a igreja empoderada pelo Espírito para dialogar, para compreender, para traduzir, para se aproximar, para tornar a separação, o hiato em ponte, né? Então, o empoderamento do Espírito não aliena, o empoderamento do Espírito lança a igreja com a capacidade de discernimento e de tradução. Então, empoderados para o diálogo com a cidade. E também, por fim, dentro dessa expectativa da, da pentecostalidade da igreja, nós precisamos pensar numa pneumatologia e testemunho, né? Entender o conceito do Espírito. Capítulo 2, ainda no finalzinho dessa perícope. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus. Megaleia tuteu. E essa expressão, megaleia, tem a ver com grandiosidades, maravilhas, é uma boa tradução também, beleza, poder, glória de Deus em nossa própria língua. É que está o ponto, né? Que está o ponto. Esse empoderamento do Espírito produz uma visão de ser igreja pneumática,
como uma experiência que testemunha, que dá vida, que encarna aquilo que expressa as maravilhas de Deus. Então, na cidade complexa, dinâmica, cheia de contradições, que ah, mesmo os espaços da elite de uma cidade, ali existem uma série de doenças de saúde mental e de alma, ou as regiões mais periféricas também com seus dilemas e questões. Ou seja, como que a igreja consegue testemunhar as maravilhas de Deus? Quais seriam as boas novas para essas regiões? Quais seriam as boas novas para espaços em que a violência determina o jeito de pensar a vida? Quais seriam as boas novas, as maravilhas de Deus em topografias em que crianças são violadas, não tem escola, não tem o que comer? É, Qual que é o lugar das maravilhas de Deus nesses espaços? Ora, no empoderamento do Espírito, nós temos uma pneumatologia do testemunho. A igreja vai testemunhar essas maravilhas, dando respostas e apontando para caminhos possíveis dentro dessas múltiplas contradições e dessa multiplicidade. Então, a igreja na cidade empoderada pelo Espírito tem aí a uma ideia profunda. Ou seja, ser empoderado pelo Espírito é o que faz da igreja igreja. Então, a pentecostalidade da igreja é parte da sua identidade, o que naturalmente vai produzir uma presença profética dessa igreja na cidade, com todas as suas contradições e questões, a possibilidade de dialogar, de ouvir, de entender, não simplesmente de demonizar ou excluir, e, consequentemente, produzirá testemunho, presença encarnacional das maravilhas de Deus. Isso a partir dos dilemas desta mesma cidade. Isso a partir dos gritos que a cidade dá. Ou seja, os gritos que a cidade dá na poesia, na arte, na música, na ausência do Estado. Quer dizer, esses gritos que a cidade dá, nós, povo de Deus, na missão, cheios do Espírito, podemos ouvir e sinalizar, ouvir e responder. É isso. Muito obrigado. Espero que essa reflexão abra o teu coração para a possibilidade de ser uma presença missional cheia do Espírito.